Tudo bem, amigos? Nós estamos, então, iniciando o oitavo programa sobre a espiritualidade do reino. Em 2 vídeos eu tratei sobre os pequenos do reino, que tem como eixo central a prece que Jesus faz. Te louvo, ó Pai, porque escondestes os segredos do reino aos sábios e entendidos deste mundo e a revelastes aos pequenos. E também no Antigo e no Novo Testamento há uma configuração do projeto dos que participam efetivamente do reino de Deus com a pequenez, com estar sobre a graça, o ordenamento de Deus. E no último encontro, no 7º, nós falamos um pouco sobre o ser criança no Antigo Testamento, os textos que indicam a correção da criança, de certa forma, o coração da criança, a governança que Deus dá a adolescentes, às crianças, o prometido. E Miqueias, né, o profeta Miqueias, ele nos ajuda também a entender a questão dos pequeninos, né? De ti, Belém de Judá, sairá aquele que governará toda a face da terra. Aqui tem uma criança. Vem cá, criança. Olha a parede. Do reino é quem? As crianças. Você tá com bolha aí? Uhum. Então vai lá. Não na boca não. É sabão. E nós começaremos hoje, então, com Mateus. É o texto que nós conhecemos, já falamos dele várias vezes. Mateus 18, 2. Mateus 18, 2. Vocês sabem que o Evangelho de Mateus 18 é sobre o sermão da comunidade. É um texto muito interessante para nós que vivemos em comunidade eclesial, para nós que vivemos em trabalho, em grupos de trabalho. Fala-se tanto hoje em competências socioemocionais. Eu acho que isso aqui é um curso de competência socioemocional, né? Só para a gente saber, quem é o maior? Não causar a queda dos pequenos, a ovelha perdida, a correção fraterna e a oração comum, a parábola do perdão do servo cruel. E termina o capítulo. Então é importante que a gente tenha bem claro os textos do capítulo 18 de Mateus sobre o sermão da comunidade. E Mateus 18, 2, Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles. Versículo 3. Disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, ou seja, a pregação de Jesus começa: converterdes e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. E eu avanço, versículo 4. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. 5. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Então há uma configuração da criança, da pequenez a Jesus, né? Então, Mateus 18, 2, 3, 4 e 5. Mateus 21, 16. Mateus 21, 16. Interpelaram-no: estás ouvindo o que dizem? Sim, estou, respondeu Jesus. Nunca lestes nas Escrituras, da boca dos pequeninos e das criancinhas preparastes um louvor? Então, esse versículo de Mateus 21, 16, ele está fazendo remissão, né,
muito provavelmente, né, Mateus 21, 16, 1 a 11, 12 a 17. Então, muito provavelmente, ou Isaías 56, 7, vamos dar uma conferida, profeta Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É Jeremias 7:11. Jeremias 7:11. Acaso esta casa consagrada ao meu nome tornou-se, ao meu ver, um esconderijo de ladrões? Todos falam da casa do Senhor. E o Salmo 8, versículo 3. E este é o texto. Só um minuto, pessoal. E a gente já leu já no texto das crianças, né? Salmo 8:2, né? Salmo 8:3. Da boca das crianças, dos lactentes, te procuras um louvor contra os teus adversários, para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quer dizer, Jesus, ele, em Mateus 21, 16, ele pergunta, estou falando da casa, está falando da casa de Deus. Ele pergunta, portanto, se os seus ouvintes não conhecem, né, da boca dos pequeninos e das crianças, preparastes um louvor. Minha casa será chamada casa de oração, né? Esse sim é o Isaías e o Jeremias. Muito bem. Marcos 9:36. Vamos acelerar um pouco aqui. 9:36. Em seguida, pegou uma criança, colocando-a no meio deles e, olha só, abraçando-a. Marcos, esse detalhe interessante, né? Disse, 37, quem acolher em meu nome uma dessas crianças estará acolhendo a mim mesmo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, olha só, mas aquele que me enviou. Então, Marcos, o primeiro dos textos mais antigos que Mateus, dá uma, não só colocou-a no meio, abraçou-a e disse, quem acolher, não só acolhe a mim, como ele diz em Mateus, mas acolhe o Pai que o enviou. O texto de Marcos é mais completo, né? Lucas 1:41. Vamos para o Evangelho lucano, da comunidade de Lucas. Lucas 1:41. Você pode acompanhar aí. Lucas diz, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Ou seja, o pequeno menino Jesus, que estava se formando, nascituro ainda, ele era também o pleno do Espírito. Por isso que a saudação de Maria deixa a casa e a vida e o coração de Isabel repleta do Espírito Santo. Cristo é o pneumático, o cheio de espírito. Lucas também 2:12. Vamos na sequência do Evangelho de Lucas, verso 12. E isto vos servirá de sinal: encontrareis o recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Fazer referência, portanto, ao nascimento de Jesus. Lucas 9:47. 9:47. Bem, sabendo o que pensavam, Jesus pegou uma criança
Lucas diz, colocou perto de si e disse-lhes, quem receber em meu nome esta criança está recebendo a mim mesmo, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que está entre vós for o menor, esse é o maior. Né? Texto de Lucas 9, 47 a 48. Lucas 18, 15. Estamos nos encaminhando para os términos dos evangelhos. Lucas 18, 15. Lucas 18, 15. Jesus e as crianças, está na Bíblia da CNBB. Algumas pessoas trouxeram criancinhas para que Jesus as tocasse. Vendo isso, os discípulos começaram a repreendê-las. Jesus, no entanto, a chamou para perto de si novamente. Lucas usa sempre essa expressão, perto de si, dizendo, deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois as pessoas assim é que pertencem ao reino de Deus. Eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Lucas 18, 17, também já foi lido. Agora vamos para a carta de Paulo, 1 Coríntios 3, 1. 1 Coríntios, depois a carta aos Romanos, capítulo 3, verso 1. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, tive de vos falar como pessoas carnais, como crianças na vida em Cristo. E Paulo continua, acho que é interessante, né? Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade, então está fazendo uma metáfora da criança. No mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Irmãos, quanto à faculdade de compreender e julgar, não sejais crianças, mas homens feitos. Quanto à malícia, porém, sede sempre crianças. Quanto à malícia, porém, sede sempre crianças. O livro dos Hebreus. Livro dos Hebreus. Vamos primeiro, 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro que vos vai fazer crescer na salvação. Aí vou para a carta aos Hebreus. Hebreus 5,13. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Então tem essa dimensão de dar profundidade, maturidade para quem já é adulto na fé, mas Paulo diz, quanto à malícia, sede como crianças. Então nós encerramos esses 4 programas, 2 sobre os pequeninos, 2 sobre as crianças, porque o reino de Deus é das pessoas que se fazem como crianças. Forte abraço, fique com Deus.